Aleluia. Hoje eu quero falar algo muito importante na sua vida. Levanta a mão para mim aqui, neste lugar. Quem está enfermo? Fisicamente. Enfermo no físico. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alexandre também? 8. E quem se sente enfermo de alma? Levante a mão. Alma e espírito. Você que está aqui essa noite, obviamente, é uma pergunta um pouco sem propósito até, né? Mas você quer cura? Parece que tem muitos que não querem. Talvez você não tenha me ouvido direito, então eu vou fazer a pergunta novamente. Você quer cura? Amém. Quem deseja a cura de Deus aqui nesse lugar? Amém. Excetuando a irmã que está ali, como é o nome dela, Rosângela? Nídia. A Nídia? Nídia. Sabe que não te reconheci? Vocês levante e deixe só ela sentar. Ponha uma mão um no ombro do outro. Agora eu quero que você ore, principalmente pedindo que Deus abra o teu entendimento. Eu quero que você ore pedindo para o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais. Pode orar. Quero que você peça para o Espírito que Ele te dê direção para que a tua vida mude completamente. Que tu possa ser firme, tanto no ir como no vir, como no levantar e o deitar. Que você esteja firme na vida, que você seja firme nas decisões, que você seja firme nos propósitos, e que verdadeiramente você tome as medidas necessárias para as mudanças. Diga Senhor, meu Pai, meu Deus, eu necessito de Ti, preciso da Tua graça e do Teu poder, poder que cura, poder que restaura. Eis-me aqui, olha para mim, toca no meu físico, toca na minha alma, na minha mente e muda-me, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar? Se você tem a sua Bíblia ou se você tem no celular, abra a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos é o Novo Testamento, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João? No celular você ainda não encontrou? Capítulo 4, versículo 23 diz: Jesus percorria toda a misericórdia. Senhor, vamos ter misericórdia desse 4:23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Oi? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, desculpe. É meus olhos. É Mateus 4. Agora eu li lá no canto, lá Mateus. Não, aqui enxerga MC, Marcos. Mateus 4:23. Aonde? Percorria Jesus toda a... Diga, Jesus percorria a região de Uruguaiana. E ensinava nas igrejas, pregando a palavra de Deus
Evangelho do Reino. Curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O que Jesus fazia? Curava todas as... O que diz aí? Duas coisas, né? Doenças e enfermidades. E muitos acham que doença e enfermidade é a mesma coisa. E hoje você vai descobrir que não. Tiago, não precisa abrir. Tiago capítulo 5 diz no versículo 14: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, os presbíteros, o pastor, os líderes, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos no novo tempo, nós estamos em um ciclo novo, um ciclo de vitórias, um ciclo de conquistas. Amém? É um tempo novo de Deus para a tua vida. E este tempo novo na tua vida só vai se concretizar se você fizer coisas novas, porque senão você continua no velho tempo. Escute, esta noite, dentro desta série de unidades da igreja, que agora é o novo tempo, a unidade que traz as conquistas, eu quero falar para ti esta noite, eu quero ministrar depois nos doentes, e eu quero explicar para você a diferença entre doença e enfermidade. Amém? Veja que a palavra de Deus diz no livro de Mateus que Jesus percorria todo o estado da Galileia. Ele ensinava onde ele chegava. Ensinava o quê? O evangelho do reino. Ele ensinava o sistema de conduta do reino celestial. Não ensinava religião. Ele ensinava como você se portaria, como você deveria se portar se aceitasse esse reino. Todos aqueles, diz o Senhor Jesus, que querem andar comigo, querem vir após mim, ele precisa entrar no sistema. O que o sistema exige? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois andar com Jesus. Sem isso você não anda. Então Jesus ensinava o sistema e ao mesmo tempo que fazia isso, tomava os enfermos e curava das suas enfermidades, tomava os doentes e curava das suas doenças. Depois que Jesus voltou aos céus, voltou de onde veio, e que deixou seu Santo Espírito e seus discípulos, agora apóstolos, e que saíram a pregar o Evangelho do Reino, eles faziam a mesma coisa. E a Bíblia diz que o apóstolo Tiago perguntava: está algum enfermo? Está algum doente? Chame os pastores, os líderes, para que orem com eles, unjam estas pessoas em nome do Senhor Jesus. E esta oração de fé, pela fé da pessoa que crê, ela será curada. O Senhor a levantará. E se ela está em pecado, ela será perdoada dos seus pecados. Irmãos, Igreja do Avivamento, nação de santos e sacerdotes do Rei. Amém? Você está aqui essa noite. Infelizmente, eu pedi para você trazer os enfermos e você não fez. Era para estar lotada essa igreja. Era para esta casa de oração estar em oração. Quantas pessoas lá fora precisam de ti? Quantas pessoas precisam da cura e restauração?
E você está aqui hoje. Mas você tinha que estar decidido, pronto para ouvir esta palavra. Palavra que Deus preparou essa noite. Palavra que Deus enviou do seu trono, colocou no meu coração para que você, família Luz para os Povos, recebesse esse sermão, que você pudesse comigo aqui dissecar esta palavra em torno daquilo que você precisa entender, saber e o que fazer para descobrir qual é a diferença da doença e da enfermidade. Você tem buscado Deus. E você tem buscado de Deus uma mudança de vida. Eu sei. Só que esse sistema essencial que você deseja, que você precisa ter, é necessário para a mudança, para que tudo aquilo que se tem como propósitos, como objetivos de transformação, possa acontecer na sua vida. Aqui na palavra, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, esse texto ele vem com a intenção de corrigir enganos. E enganos não é da igreja, é de líderes eclesiásticos, homens de Deus, pregadores, que cometem estes erros ou por desconhecimento ou por desatenção. E que tratam essas duas coisas, doença e enfermidade, como uma só. Tratam essas duas situações a respeito do significado de doença e enfermidade como se fossem sinônimos. Mas deixa eu te dizer aqui esta noite que não é bem assim. Por quê? Porque enfermidade tem a ver com o espiritual da tua vida, com a tua alma, com os teus sentimentos. E doença tem a ver com o teu físico. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar aqui e agora. Se você meditasse na palavra de Deus, e quando meditarmos, você vai perceber que a palavra revela que Jesus curou doenças e enfermidades. No transcorrer do seu ministério, dos 3 anos e meio que ele esteve aqui na terra, agindo no ministério, depois dos 30 aos 33 e meio, ele curou pessoas no físico e na alma, de doenças e de enfermidades. Se você ler Isaías, versículo 24 do capítulo 33, ali diz a respeito disso: e nenhum morador dirá, enfermo estou. O povo que nela habitar será perdoado da sua iniquidade. O livro de Tiago, o apóstolo Tiago, se dirigindo para a igreja, disse: se existe alguém enfermo, se existe alguém doente, chame aquele que tem autoridade e poder celestial. Chame aquele que tem unção, para que o ungido possa ungir você e você ser sarado em nome de Jesus. Porque a oração de fé vai salvar essa pessoa, vai curá-la. Então preste atenção para que você descubra a diferença entre doença e enfermidade. Doença, a palavra vem do latim dolentia, que é a raiz de dolens, que é igual a dor. Portanto, dolentia ou doença indica perturbação aonde existe dor. E dolentia corresponde à palavra grega algos, que a tradução é algemas, e que traz a raiz algia, por isso fibralgia. Tudo que termina com algia traz dor, traz
doença, algia, carne, físico. Isto é doença. Vem destas raízes, desta raiz dolente, de dolens, que é dor no latim, e algia, que também é dor, ou algos, que é algema, amarração. Enfermidade. No latim, assim como dolentia, doença, enfermidade é enfermita, ou infirmitatis, de enfermos. E o significado de enfermos, infirmitatis, é fraqueza. Então veja que existe uma grande diferença entre alguém que está doente e alguém que está enfermo. Alguém que está doente, ele tem dor. Alguém que está enfermo, está fraco. Agora preste atenção. A palavra infirmita significa debilitado, que é incapacidade de alguém realizar alguma coisa que tem hábito de fazer, porque está deficiente, está com uma deficiência. Enfermo corresponde no grego a asteneia, ou astenia, que revela propriamente aquilo que se chama fraqueza muscular, e que para nós vem a corresponder a fraqueza de espírito, a fraqueza mental, na alma. Então, repetindo, essa é quem tem dor, aquele que padece, aquele que está sofrendo. E enfermo é aquele que está enfraquecido, que está debilitado por alguma doença. Doença ataca o corpo físico, enfermidade ataca a mente, o espírito e a alma, e pode acarretar doença física. Doença é um distúrbio objetivo do organismo, e doença ele pode ser diagnosticado por máquinas, por exames que você vai e faz, exames adequados, necessários para aquilo que você está procurando sobre a tua dor. Agora, enfermidade é subjetivo. Enfermidade é aquela sensação subjetiva de algum distúrbio. Doença pertence ao mundo físico. Doença é externa. Enfermidade é interna. Exprime o distúrbio do corpo de forma sutil, correlato experimentado simultaneamente. O problema de todo este processo é que não existe nenhuma correspondência entre enfermidade e doença, doença e enfermidade. Nós podemos dizer assim: eu tenho uma doença, que são os primeiros estágios, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma doença, um câncer. Você pode estar nos estágios iniciais dessa doença e você não se sente enfermo, você não sabe. Ou você pode estar enfermo, que pode ser aquela dor psicossomática, mas você não constata no seu corpo físico nenhum sinal, nenhuma doença que possa mostrar o porquê dessa tua sensação. Agora veja o que diz a Bíblia. Aqui no livro de Mateus, o versículo que nós lemos, a palavra fala que Jesus, quando estava praticando o seu ministério, depois dos 30 anos, ia pelas cidades. E nesse lugar, a Galileia, aonde ele percorria nas vilas, nas aldeias da Galileia, ele ensinava as Escrituras,
ensinava o evangelho, ensinava o sistema do reino que ele veio implantar, ao mesmo tempo que ele chegava nas pessoas doentes, que tinham dores, que tinham aquelas enfermidades físicas, por exemplo, cegos, paralíticos, e os curava. Também curava os enfermos, que por dores de alma e situações pecaminosas graves, apresentavam também doenças físicas, por exemplo, os leprosos. Um leproso, ele era alguém que tinha aquela doença física por causa da sua doença psicossomática, por causa dos seus erros, por causa daquilo que ele cometia que desagradava a Deus, a ponto de Deus permitir isso. Isso era muito comum. Então Jesus, ele curava o enfermo, curava o doente, ele curava o doente, mas também não deixava o enfermo para trás. E muitas pessoas, diz, eram curadas de enfermidades e de doenças e de espíritos malignos. O apóstolo Lucas, que era médico, ele diz no versículo 21 do capítulo 7, naquele momento Jesus havia curado muitas enfermidades, muitas pessoas das enfermidades, das doenças, e expulso os espíritos malignos, havia dado vistas a muitos cegos. Então, irmão, nós podemos observar nesse texto bíblico que está narrando os momentos do ministério de Cristo aqui na terra, em que fica claro a separação a respeito de doença e enfermidade. Isso mostra ou demonstra ser como duas coisas completamente distintas, mas que a maioria das pessoas tem como sinônimos. Doença e enfermidade é a mesma coisa. E isto deve ser tratado como é, ou como elas são. Doença é doença, enfermidade é enfermidade. E cada uma deve ser analisada e tratada de acordo com a sua raiz. A doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Por quê? Porque você tem um corpo carnal, de carne, físico, é carne e osso, porque você tem células. As células podem adoecer, podem envelhecer, podem ficar doentes, podem morrerem, e você pode ser atingido também por ações das bactérias, dos vírus, ou até de um mau funcionamento de algum sistema do teu corpo. Algum órgão teu pode falhar e você vir a adoecer. A doença, ela é de cunho patológico. A causa da doença é física. Patologia, aonde é tratada a dor. O físico. Porque afeta o corpo e também a doença acaba afetando a mente, ou vice-versa. Mas a doença, ela não tem uma patologia espiritual. Ela não tem uma causa espiritual, ela é física. Agora, a enfermidade é espiritual, é de cunho espiritual. Ela tem uma causa em uma ação espiritual e demoníaca. Aqui que vem mais grave. Você pode tomar o evangelho, os que foram escritos por Mateus, Lucas, João e Marcos, os 4 evangelhos, e ali você vai ver que todos eles escreveram que Jesus, quando estava curando um enfermo, a Bíblia diz que saía deste enfermo um ou mais demônios. Saía do corpo daquele indivíduo. Ou quando Jesus via alguém que não era patologicamente doente, mas era sintomaticamente e psicossomaticamente enfermo, ele já conhecendo isso, ele chamava a pessoa e lidava diretamente com a área e dizia ao espírito que estava naquele corpo para que saísse, porque era o espírito que estava enfermando aquela pessoa.
Então, Jesus expulsava o demônio e quando o demônio saía, consequentemente e instantaneamente, aquela pessoa estava curada. Isso porque aquele demônio estava ali. Aquele demônio era um espírito enviado das trevas, um espírito de doença, de enfermidade. É um demônio que age na área da saúde das pessoas e quer trazer mal ou males para a pessoa, pode ser mais de um. Claro, este mal, ele atinge também o corpo físico da pessoa. Existe na história de que pessoas estavam enfermas há longos anos, como aquela mulher, há 38 anos, há 12 anos, melhor dizendo, e que não sarava daquela enfermidade dela. E quando chegou perto de Jesus, ao tocar Jesus foi curado. Por quê? Porque era espiritual. O mal atinge o corpo físico, atinge a mente, atinge a psique das pessoas. Por isso muitos acham que é apenas algo normal, é doença normal. Mas, infelizmente, é mais grave, e a raiz de tudo isso é uma atitude espiritual. Agora, digam para mim, você é cristão, você pode ficar doente? É lógico? Sim ou não? Tem muitas pessoas que vão para a Bíblia e vão se apegar no texto de Isaías 53, ali no versículo 4 e 5, que diz: em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, os nossos sofrimentos. Nós o reputávamos por castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, que nos salvou, pesava sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas, às suas pisaduras. Isaías 53. Então essas pessoas que ao lerem e crerem nisso, dizem que não podem ficar doentes, porque Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, as nossas enfermidades. Mas como eu digo, e como eu esclareço aqui, Ele não levou as nossas doenças. A Bíblia diz enfermidades. Até porque você está no corpo físico. E as doenças são no corpo físico. Assim então, estamos sujeitos sim, como cristão ou não, a doenças patológicas, físicas. Porque a palavra de Deus fala que Ele levou as nossas enfermidades, ou seja, toda e qualquer ação demoníaca que pode te enfermar, você aceitando Ele como Senhor e Salvador, isso não pode acontecer mais. Não pode, porque você foi livre, foi liberto, a não ser que você não tenha se libertado, porque você não está vivenciando aquilo que você declarou, que é o que acontece com muitas pessoas. Mas Ele levou sobre si estas enfermidades, e se você confia nele, se você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, e você sabe que Ele morreu por ti naquela cruz, e pagou o preço de sangue pela tua liberdade, quando você diz, eu creio, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, imediatamente esses demônios de enfermidades têm que sair da tua vida. Mas é bom que você saiba que você pode ser atingido por uma seta maligna. Por quê? Porque você está num campo de batalha. E esse campo de batalha é a tua mente. Você está numa guerra espiritual contra esses demônios, contra o diabo. E muitas vezes você não se reveste
espiritualmente, você não se cuida espiritualmente, você não ora aquilo que é necessário, você não lê para ter conhecimento, poucas vezes você vem a um culto, e pior de tudo, que você abre portas, brechas tremendas, através dos teus erros, dos teus pecados, e muitas das vezes as tuas doenças psicossomáticas são por falta de perdão, falta de liberar perdão. Isso tudo abre oportunidades para esses demônios se achegarem novamente e te atingirem, porque tua armadura está sujeita a essas brechas. Você sabe. E para quem não sabe, que está aqui, nunca leu, o livro de Efésios capítulo 6 fala sobre isso. No versículo 14 a 17 diz ali: você tem que estar firme, desde que você assista. Eu vou falar naturalmente, não vou falar o que está escrito realmente, mas eu vou falar para que você entenda. Quer dizer, você tem que estar firme, desde que você tenha cingido, colocado sobre os teus lombos a armadura, que começa com o quê? A verdade. Aquilo que vai te proteger espiritualmente é a verdade. Jesus disse claramente sobre isso. Está escrito: conhecereis a verdade e ela te liberta da tua verdade, dos teus enganos. Então, quando você cinge os seus ombros, os seus lombos com esta verdade, e quando você veste a couraça, a proteção, que é a justiça de Deus, quando você se reveste dessa justiça, e nos teus pés tu calça eles com a preparação do Evangelho, ou seja, tu toma a palavra de Deus e começa a meditar nela para estar protegido por onde tu anda. Por isso ela é uma armadura para os pés, com essa preparação deste Evangelho de paz. E quando você toma, sobretudo, acima de tudo, um escudo, que é o escudo da fé, porque é com ele, através do uso desta palavra, que tu vai poder apagar os dardos inflamados do inimigo. Então você se protege o corpo nas áreas vitais com uma armadura de justiça. Você coloca sobre os ombros essa proteção com a verdade de Deus. Você cinge os teus pés, guarda os teus pés com este Evangelho que te traz paz ao teu coração, porque por onde tu andar, por mais que o inimigo tente contra a tua vida, tu estás em paz, porque tu está protegido. E quando você toma esse escudo para se defender desses dardos inflamados do inimigo, para te atingir na alma, na mente, e bate isso, usa esta armadura, usa esta arma, esta espada. Quando você põe sobre a cabeça um capacete, que é aquilo que te deu a garantia que hoje é filho de Deus, está salvo, capacete da salvação, e usando desta arma poderosa de combate, que é a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, você rebate todas as estratégias do inimigo contra a tua vida. Mas o que o inimigo faz contigo? Que tu te desvie disso, que tu não ligue para isso, que tu não faça isso, que tu não tome a palavra, que tu não te revista de nada e viva esta vida murrinha, ridícula que você está vivendo, dizendo que é filho de Deus. E o diabo fica dando risada de Deus com os filhos que ele tem. Agora, Deus, irmãos, Deus quer te dar livramento de tudo, amém? Amém? Amém. Agora, não adianta Deus querer te livramento se tu continua vivendo essa vida que tu leva dentro da igreja como a vida que tu leva lá fora, do mesmo jeito. Não tem, não pode. Não há cabimento que você esteja levando uma vida terrível lá fora, uma vida que você não aceita lá fora. Vem para dentro da igreja, vem dizer que serve a Deus, vem dizer que crê em Deus, e Deus é poderoso, e Deus pode todas as coisas.
e você vive essa vida igual. Alguma coisa está errada. Deus quer te dar esse livramento. Deus quer fazer com que essas setas do inimigo não te alcance. Deus quer jogar essas setas, essas flechas por terra. Ele disse, ele declara, ele dá esta condição para todos aqueles que crerem, porque nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Agora, o que você pensa? O que você faz? Eu vou na igreja, os irmãos oram, aí eu não preciso fazer nada, e Deus está olhando para mim, e Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é compreensível, Deus é misericordioso, Deus é amor, e Deus vai me livrar. E tua vida continua do mesmo jeito, por anos a fio. Até um dia que tu acorda e diz, por que Deus não mudou a minha vida? Por que Deus não fez isso? Aí acontece um problema na tua casa, um parente teu morre, diz, por que Deus permitiu? Simples, lindo. Bota a culpa em Deus e pronto. Irmã, você tem que orar para Deus te livrar desse dardo inflamado, desse inimigo que é Satanás, o diabo. É lógico que Deus vai usar pessoas ungidas, vai usar alguém. Deus vai usar o servo. Deus vai fazer com que ele venha sobre você e ore contigo, ore por você, para te tirar este mal, tirar esta enfermidade. Agora deixa eu te fazer uma observação aqui, uma observação de grande importância. Porque tem muita gente por aí que diz que quando um cristão está doente, quando um cristão tem alguma enfermidade, é porque ele está em pecado. Isso não é verdade. Pode até ser que tal pessoa esteja em uma situação de erro, tenha cometido algum pecado, e ele esteja enfermo, até doente. Mas não se pode tomar isto como regra. Você tem que lembrar que estamos sujeitos a isso, seja por essas questões que eu falei, que é a física, porque é patologia, ou porque você está no meio de uma batalha campal, uma batalha espiritual, porque você aceitou Cristo como teu suficiente Salvador e diz, não quero mais o mundo, e aí você não é um verdadeiro cristão, você é todo tipo de cristão que existe. Eu posso citar vários nomes, não vou deixar um só, o cristão Raimundo, que é um pé na igreja, outro no mundo. Um pouco tu está aqui na igreja, outro pouco tu está lá te revelando, te refestelando no mundo. E aí não quer que as coisas aconteçam contigo. Você pode sim estar sujeito a esta patologia ou a estas enfermidades. Você pode sim sofrer ataques do inimigo, tanto quanto você pode sofrer consequências de doenças no físico, porque você tem alguma patologia, porque você tem algum problema natural, fisicamente. Isso é passível de acontecer. Agora deixa eu te mostrar aqui a diferença da oração a cada fim. Que esse é o problema que você não conhece e não sabe. Quando você vai a Deus e ora para Deus curar uma doença, você pede para Ele a cura. Senhor, cura a minha doença, não enfermidade. Quando você pede por uma enfermidade, você tem que pedir para Deus libertar esta pessoa desta enfermidade, desta motivação que está enfermando a pessoa. E isso é pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Um certo pastor auxiliar numa determinada igreja, lá no ano de 2011, era o aniversário dele. E o que aconteceu naquele dia do aniversário dele? Teve uma paralisia facial. Os médicos, apenas depois de examinar, disseram que não era nenhuma causa cerebral e nenhuma causa vascular. E eles não sabiam explicar o motivo dele estar com aquela paralisia facial, nem o porquê, nem a causa disso. O pastor deste pastor auxiliar foi orar por ele
E quando começou a orar por ele nos cultos, e desde a primeira oração que este pastor fez, Deus mostrou, Deus revelou para este pastor que aquilo era uma seta do diabo, um dardo inflamado do inimigo, ou uma enfermidade que o inimigo tentou implantar contra a vida dele, para desanimá-lo, para tirar o objetivo dele na obra, mas que Deus iria dar a cura para ele. Então o pastor foi orando, orou o primeiro culto, orou o segundo culto, e em um determinado culto, quando ele estava orando e repreendendo aquele mal, expulsando aquele demônio daquela enfermidade, no nome de Jesus, o que aconteceu? Em 2 semanas, aquele homem foi curado. Não teve sequelas nenhuma, e fisioterapeutas, psicólogos, médicos, ninguém conseguia entender o que tinha acontecido. Como que ele, naquele estado que chegou no hospital, da maneira como chegou, como é que ele ficou curado tão rápido? Então, curto espaço de tempo. E ele, falando para os médicos, disse: quem me curou foi Deus. O meu pastor orou comigo por vários dias e Deus agiu em meu favor. Então, queridos, existem coisas, existem problemas, existem doenças que se manifestam e não são físicas. Existem coisas, existem doenças, existem problemas que se manifestam e são, e precisam de tratamento médico. As que não são, que se denomina enfermidade, não precisa de tratamento médico, até porque o médico não vai achar nada. E isso você já está acostumado a ouvir. Ah, foi no médico, não achou nada. O médico não sabe por que está assim. Fiz tudo que exame, não deu nada. Porque é patológico? Não. É psicossomático. É mental. É espiritual. E essa pessoa que está assim, ela precisa imediatamente procurar uma igreja, procurar alguém, e tem que pedir para Deus, para que Deus traga a providência para ela. Problemas físicos, doenças físicas, você tem que buscar ajuda do médico. Agora, se você tem doenças espirituais ou enfermidades espirituais, você tem que pedir ajuda do alto. E o lugar é a igreja. O grande problema é que a pessoa é trazida para a igreja e muitos dizem: vão lá que Deus vai te curar, mas não ensina que a cura muitas vezes tem a exigência da permanência da pessoa com Deus, porque Deus muitas vezes nas enfermidades que Ele permite é para atingir a pessoa no seu eu, para ela ver, enxergar que Deus tem um propósito com ela e que ela está longe, desviada desse propósito, e Deus está atraindo ela. Aí trazem a pessoa, fazem o trabalho, fazem a cura, a pessoa vai embora, nunca mais volta. Tempos depois, tudo aquilo que aconteceu volta de novo, porque a origem espiritual não foi tratada. Então, os problemas patológicos, você procura médico. Você precisa receber tratamento médico. Mas se Deus quer, se Deus assim desejar, Ele pode curar uma patologia. Tranquilamente, Ele curou. Tem ali, biblicamente falando, situações onde tinha aquele paralítico de 38 anos, que Jesus curou o paralítico. Ele estava lá naquela beira daquele lugar ali, naquela água, esperando que o Espírito se manifestasse, e naquele dia, naquele momento que se manifestava o Espírito naquelas águas, o primeiro que caísse na água era curado de qualquer doença. E toda vez que ele tentava chegar como paralítico, não conseguia, alguém era curado antes dele, e ele estava ali curando os afios, esperando, até que Jesus chegou naquele dia lá, e ficou ao lado dele. E disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E curou ele de uma doença patológica. Ele era paralítico.
Amados, existem situações que o mal se manifesta e que você procura e não tem nada no físico. E está manifestado no físico. Mas o início, a origem é espiritual. E só uma atitude espiritual pode combater com eficácia essa progressão que está virando uma patologia, pode combater com eficácia. Porque a causa do mal patológico é a origem espiritual. Então você tem que pedir para Jesus, você tem que pedir para Deus, que Deus traga a providência. Problemas físicos, devemos ir ao médico. Problemas espirituais, a ajuda vem de Deus. Eu mostrei para vocês nos cultos passados, e vou continuar falando sobre isso ainda, que os nossos pensamentos influenciam as nossas atitudes. Não é verdade? Não falo isso? Sim ou não? Sim. Então, conforme você vai conhecendo, quando você, isso não é mentalização positiva, como tem algumas religiões que fazem, mas quando você faz uma mentalização de coisas boas, corretas, por exemplo, quando você está escutando uma música boa, quando você está com um grupo de pessoas que estão conversando coisas boas, sadias, quando você está em um lugar onde você tem uma prática devocional e você está lendo a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, os teus atos, as tuas atitudes, o teu tipo de convivência, o teu tipo de vivência, a tendência dele, a tendência da tua forma, do teu sistema de viver é positivo, é bom. E consequentemente vai ser produtivo. É isso que você tem que entender. Agora, se tua mente, ela está cheia, está repleta de pensamentos viciados, como por exemplo, raiva, alguns até as raias do ódio, outros com maledicências, pensando mal disso, pensando mal daquilo, do fulano, do beltrano. Muitos que estão irados com situações que ocorreram com ela, com ele, outros cheios de ciúmes, outros injuriados, alguém lá fazendo porfia, facção, muitos fazendo julgamentos errados, outros tanto mentirosos, viciados, a maioria partidários, fazendo partidos, eu sou disso, eu sou daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, como diz a Bíblia, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros de Jesus, fazendo partidarismo, muitos tantos usando da pornografia para se alimentar e viciar a alma, a mente, outros tantos gerando com a sua língua separatismos, separações, e tudo isso, seu coração vai se encher de coisa boa ou de coisas negativas? Negativismo. E quando essa pessoa está com o coração assim, cheio de coisa ruim, cheia de coisas negativas, ele será impulsionado pela sua alma, pela sua mente, pelo seu coração, a realizar, a cometer atos que não condizem com um cristão. Aquele que quer vir para Deus, que quer mudar a sua vida, que quer ter uma vida reta, temente a Deus e vida santa. A Bíblia diz que a nossa grande batalha espiritual acontece na nossa vida, na vida do ser humano, na mente. Ocorre na nossa mente, na mente de uma pessoa. Porque é a alma, a
a mente que adoece, a mente que controla, a mente que pensa, a mente que determina, a mente que manda o corpo agir. É ela quem dirige as nossas atitudes e as nossas ações e reações. Quando alguém é incrédulo, quando esta incredulidade e a fé que a pessoa precisa ter começa a guerrear entre si, depende muito da forma como cada um está conduzindo esta guerra entre a incredulidade e a fé. Porque é isso que vai determinar o lado vencedor. Se a fé é maior, a fé vence. Se a incredulidade é maior, a pessoa continua daquele jeito, incrédulo, não aceita. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem convence, porque Ele vai dizer, aqui está a verdade, isto aqui não é correto, decide. É a tua fé ou a tua incredulidade que vai dizer o que tu vai aceitar. Nem eu, nem tu, nem ninguém, nem Deus pode fazer nada por essa pessoa. É ela que tem que fazer, ela que tem que decidir. E o diabo sabe disso. E ele é expert de fazer você optar pelo lado errado. Porque depende da forma como que tu vai conduzir isso. Esta é a mais assombrosa realidade. Porque aquilo que prevalecer, fé ou incredulidade, é isso que vai dominar você. Se você é uma pessoa de fé, ou se você é uma pessoa incrédula. O que domina? Quem tem mais poder, quem você alimenta. Quem tem mais autoridade nesse momento, quem tem maior comando. Agora, infelizmente, o problema aqui é que muitos acreditam que o controle da nossa alma, da nossa mente, pertence a Jesus. A partir do momento que essa pessoa aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida e que foi feito nova criatura.